Nós sabemos que a grande mídia ela está desesperada para atacar o Bolsonaro de qualquer forma, seja com notícias irrelevantes ou com coisas inventadas, né, por eles mesmos, ou ligações que não têm procedência nenhuma, né? Naquela época, inclusive, eles tentaram falar que o Bolsonaro era nazista porque ele estaria tomando leite, né? Fazendo propaganda leite, né? Aí o pessoal começou a falar de dog whistle, né? Como se beber leite fosse algo... É aquilo, né? Como se beber leite fosse algo exclusivamente de fascistas, né? Talvez o povo mais à esquerda atualmente realmente é mais fresco, né? O povo de esquerda atualmente é mais fresco, então realmente essa turma não bebe leite, porque tem lactose e tal, né? Mas simplesmente um gesto por beber, os caras inclusive falaram de processar o Bolsonaro por isso. Os caras tão malucos. Aí a Nova, da Folha de São Paulo, né? A Falha de São Paulo, né? Que é um jornal de esquerda, é abertamente de esquerda, lulista, eles estão fazendo campanha política mesmo pro Lula, né? É muito, você consegue ver isso muito claramente. Eles literalmente colocam uma manchete assim, e é pra rir mesmo, é pra rir. Bolsonaro usa a camisa de time italiano que tem ligações com o fascismo. É mais uma das notícias da grande mídia que literalmente assim, tem que falar alguma coisa mal do Bolsonaro, vamos falar mal de alguma coisa do Bolsonaro. Ai, caramba, ó. Mário Frias, ex-secretário de Cultura do governo Bolsonaro, publicou uma foto ao lado do presidente Jair assistindo a vitória histórica do Botafogo por 3-2 contra o Internacional neste domingo pelo Campeonato Brasileiro. Você vê que a notícia ela já começa irrelevante. Por que que isso tem de importância? Nada para o jornalismo. Por isso que eu digo, os jornais da grande mídia são os mais patéticos, os que mostram as notícias mais irrelevantes. Apesar de parecer algo comum, um detalhe chamou a atenção de muitos usuários redes sociais. A camisa da Lazio ostentada pelo presidente da República. O time italiano carrega a fama de ser o clube de futebol mais fascista do mundo. Ó, carrega a fama. Quer dizer, a notícia já fala que ó, é a fama, não é quer dizer que é. Né? Entre alguns posicionamentos dos torcedores da Lazio estão cantos racistas, blá blá blá, críticas à diretoria por contratar jogadores de origem tatã, proibição de presença feminina nos degraus de arquibancada mais próximos ao gramado, idolatria por um jogador que comemorou uma vitória fazendo o gesto eternizado pelo principal ditador da história da Itália. Bom, só pra o nome correto desse gesto é saudação romana. É um gesto histórico. Inclusive, a saudação romana, para quem não sabe, é um gesto histórico. Foi utilizado, inclusive, até pelos americanos quando você faz, por exemplo, juramento à bandeira. Né? Você faz esse gesto, fazia esse gesto. O próprio símbolo da Olimpíada era esse gesto, a saudação romana, e ele simplesmente era usado por todos os países. E ele realmente ficou com a fama ruim porque foi adotado por ditadores. Só que essa questão desse jogador, que eu esqueci o nome, mas que realmente acho que ele jogou muito pela Lazio, e a Lazio, vamos lembrar, a Lazio é um clube de futebol grande na Itália, é um clube que tem uma presença muito grande, um time chato, realmente eles já ganharam em competições extremamente importantes dentro do cenário do futebol. Então, assim, é um time que tem uma certa tradição também. É a mesma coisa se o cara chegar e usar a camisa, por exemplo, da Juve e tal, né? Mas aí tem essa questão aqui que eles estão falando. Os ultras apoiadores mais radicais do clube, que realmente possuem envolvimento com o grupo de extrema-direita, veneram aquele que consideram ser o torcedor mais ilustre do clube. Veneram aquele que consideram ser o torcedor mais ilustre do clube, Benito Mussolini, que a mídia tenta comparar com o Bolsonaro, até quando ele faz essas motociatas, né?
Curiosamente, o pai do fascismo e comandante da Itália entre 1922 e 1943 não era tão fanático assim pela Lazio. Ele era tão torcedor do clube quanto do Bologna, da Roma, que inclusive ajudou a fundar, e de qualquer outro time que lhe ajudou a utilizar o futebol como instrumento de propaganda do regime. Então é aquilo. O Roma também é um time de futebol muito famoso, inclusive é um dos maiores da Itália também. Mas nenhuma equipe abraçou tanto por muito tempo as ideias do ditador quanto a Lazio. Resultado, Mussolini virou sócio da equipe e passou a frequentar os jogos do clube, que só seria campeão nacional pela primeira vez em 1974. Quase 30 anos após sua morte. Tem que ver como é que era realmente o campeonato italiano. E o maior episódio dessa idolatria já aconteceu nesse século. Em 2005, após uma vitória sobre Roma, o ex-atacante Paulo Di Canio, Paulo Di Canio, que sempre se declarou um admirador das ideias do ditador, festejou a vitória fazendo o saluto romano. Isso, exatamente. Pelo menos essa notícia aqui, apesar de tudo, ainda usa o nome do gesto correto, o gesto tradicional adotado pelos né, você sabe, em sinal de respeito ao Duce, que é o líder, né, que será o capitão, né, que é o Mussolini, né. Em nome de Mussolini também aparece com alguma frequência as faixas exibidas pelos ultras da Lazio, torcedores que já foram punidos por usarem fotos de Anne Frank para provocar o arquirrival de Roma e incontáveis cânticos racistas. A notícia termina aqui. Bom, primeira coisa é aquilo, ela tenta ligar uma torcida, nem o clube em específico, a torcida ao Bolsonaro. Sinceramente, um clube italiano que é muito famoso, porra, todo mundo conhece a Lazio. Todo mundo conhece a Lazio é um país, é um clube que já tem aí uma certa presença no futebol, tem essas questões, mas é aquilo, problema dos italianos, né? Problema dos italianos, não tem nada a ver com o Brasil. E óbvio, o Bolsonaro pode usar a camisa porque ele acha bonita. Camisa de futebol, que você pode comprar qualquer uma, você pode comprar até pirata. Pode simplesmente chegar no site e comprar uma camisa pirata, até mesmo nem oficial, nem sabe se é oficial ou não. E enfim, assim, você pode achar em qualquer site, até original, sei lá, tanto faz. Mas eu acho ridículo isso, a mídia tentando unir alguma coisa com a torcida da Lazio, com o Bolsonaro. Cara, a Lazio já teve jogadores históricos, é inegável isso. A Lazio já teve jogadores históricos. E realmente é uma camisa muito bonita, uma cor azul, né? Quem gosta de azul, né? O símbolo deles é muito bonito também, é uma águia, né, carregando... Parece um pouco uma camisa da Argentina até, né? Parece um pouco a camisa da Argentina, se você olhasse o emblema deles com a águia, parece símbolo da Argentina. Deve ser daí que veio, né? Deve ser daí que veio a ideia da bandeira da Argentina também, né? Que a Argentina veio de descendentes italianos, né? Construída por descendentes italianos, né? Bom, eu só quis comentar mesmo essa notícia porque eu achei ela no mínimo curiosa, né? Porque você pega uma notícia totalmente enviesada, tentando acusar o presidente de alguma coisa, com ligações a grupos radicais, e já fazem isso aqui no Brasil, né? Já pintam isso como se fosse um fato irrefutável, sendo que o Brasil não tem, nem de longe tem esse problema que eles falam, né? Até porque o Brasil é um país extremamente misturado, né? Como é que você vai ter esse tipo de problema se você está num país extremamente misturado? A grande parte das pessoas são pardas, né? Não tem como, é irrelevante. A esquerda sempre tenta acusar, sempre tenta dizer o que os outros são, o que os outros deixam de ser, né? Não, que nós somos isso, nós somos aquilo. A esquerda realmente é assim, né? Mas realmente essa questão eu achei engraçada, porque eles pegam uma coisa de 1900 e pouco, lá atrás. É a mesma coisa que você falar, não, você tem um carro da Volkswagen, você é um nazista. Tipo, o quê?
Você consome coisas da Disney, você é nazista, porque o dono da Walt Disney era antissemita, né? Ele era extremamente antissemita. Inclusive é engraçado, né? A Disney ela tem uma raiz extremamente antissemita, né? Inclusive você pega umas animações da Disney antiga, você vai ver que eles retratavam os judeus como um povo de nariz gigante, né? Como se fosse ladrão, né? Alguma coisa do tipo assim, né? As animações antigas realmente eram bem preconceituosos, negros também, né? Eles eram retratados de forma bem caricata, né? O Walt Disney era muito racista mesmo. Enfim, mas tem nada a ver, né? Aquilo lá está no passado. Você usar uma camisa de uma empresa que é a mesma coisa também, eu posso usar uma camisa de uma empresa que é de esquerda. Quer dizer que eu sou de esquerda? Não, às vezes, entendeu? Por exemplo, a Nike tem diversos trabalhadores escravos na China. Eu discordo disso, a Apple também. Eu consumo produtos da Nike, da Apple, e aí? Sou a favor da escravidão? Não, mas vou fazer o quê? Às vezes a pessoa gosta da marca. Eu acho que, inclusive, é muito. Se você for pegar e realmente assim, se você botar numa balança, é muito pior você consumir produtos da Nike, que vive de escravidão, produtos de escravidão da Apple, do que o cara que compra uma camisa da Lazio. A gente nem sabe se é original ou não. Às vezes o cara gosta da Lazio. A Lazio realmente é um time que tem uma certa tradição, uma certa representatividade, né, mundo afora. Tem um emblema bonito, apesar de parecer camisa da Argentina, né? Nada contra, claro. Mas é isso, ridículo, é aquilo. Todo clube pode ter um passado assim, uma história desse tipo. O próprio, olha, isso aí eu acho que eles até poderiam usar isso também. Eu até fiquei surpreso, né? Eles poderiam até ligar isso, né? Por exemplo, o Palmeiras, para quem não sabe, ele era o Palestra Itália, e o Bolsonaro é um torcedor muito forte do Palmeiras. No caso do Bolsonaro, faz sentido ele ser torcedor do Palmeiras também, porque ele é descendente de imigrantes italianos, né? Bolsonaro é sobrenome italiano, né? Ele tem cidadania italiana, é cidadão italiano mesmo. E ele, né, muitos italianos no Brasil torcem para o Palmeiras porque o Palmeiras era Palestra Itália e foi proibido. Olha isso que é absurdo. O líder da época, o Getúlio Vargas, proibiu qualquer coisa que tivesse Itália ou Alemanha, qualquer coisa que remetesse a um país estrangeiro no nome. Então Palestra Itália foi banido. Aí teve que alterar e mudou para Palmeiras. Era um time que tinha as cores da Itália também, depois ficou verde. Ficou uma porcaria, né? Era muito melhor que era antes, né? Você acabou com a história de fundação do clube, mas a história de fundação do clube é de descendentes italianos e, ao que tudo indica, eram uns caras meio fascista ali, elitista, né? Uma história meio elitista ali, né? Com vínculo com o fascismo, o Partido Fascista Italiano, tem essas histórias também. Mas isso quer dizer que todos os palmeirenses, que todo mundo que usa a camisa do Palmeiras é assim? Não. Na mesma coisa da Lazio. Então, assim, ridículo. É praticamente a mesma coisa daquela questão do leite, né, que tentaram pintar. O cara usa a camisa que ele quiser. O cara usa a camisa que ele quiser, o cara bebe leite. Se a esquerda ela odeia leite porque tem lactose, eles são alérgicos à lactose, é o problema deles. Vocês são frouxos, vocês gostam de soja, leite de soja, não tem testosterona, o problema é deles. Mas é isso, eu quis comentar mesmo. Quis comentar mesmo essa notícia, achei lá engraçado. A esquerda não tem nada para falar e fala dessas bobagens, né? Folha de São Paulo. Notícia da Folha, não. Na Folha. Não é da Falha, não. É da Folha de São Paulo. Parece que é da Falha, né? Tem literalmente a falha da Folha de São Paulo. É isso, um abraço. Se inscreva no meu canal. Compartilhem o meu vídeo. Deixem um like no meu vídeo e comentem aqui embaixo. Isso. Um abraço. Falou.